Olá, boa noite. Estou aqui novamente para conversar com vocês. Hoje o assunto é um pouco mais quente, um pouco mais disposto com o dia a dia que a gente está levando. E eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouco da forma como eu vejo que as coisas estão acontecendo, tá? Muito do, dos problemas que as empresas estão tendo hoje tem a ver com o seu posicionamento, com a sua comunicação, ou com a falta dele, né? Porque o tempo esse ano foi bastante difícil para todo mundo. Lendo alguma informação hoje, eu vi que nesses nesse primeiro, nesses 3 trimestres que a gente passou, se você analisar a pandemia, morreram 150 mil pessoas, né? O que é bastante. Se a gente fosse olhar, uma vida já seria bastante. Imagine mais de 100 mil, né? 150 mil quase. E voltado para os negócios, que é o desespero de todo mundo, já se fecharam mais de 500 mil empresas este ano no país. Ou seja, é gente que pagava suas contas, que tinha seus funcionários, grande ou pequena, com produto ou serviço, todo mundo tinha o seu dia a dia. Só que tem esse problema, como que vai fazer com o ambiente que a gente está vivendo agora, né? Eu já falei aqui sobre se preparar para a próxima onda de abertura do comércio, de serviços, né? As coisas aos poucos vão voltando ao normal, só que vão voltando ao normal mais ou menos, né? Porque se você anda em qualquer centro de cidade metropolitana do país, você vai perceber que os prédios estão todos para alugar. É difícil numa quadra você não ter mais do que menos do que 2 ou 3 imóveis para alugar de gente que morreu pelo caminho, né? Só que aí leva a uma reflexão que é a seguinte: é, qual é a postura que eu, você e todo mundo vai tomar? Você vai sentar e reclamar o resto da vida? Não tem o que fazer, né? Desculpa, eu tô para espirrar, então tá dando um probleminha aqui. E se você se concentra apenas em reclamar, o seu negócio não vai voltar, o seu produto não vai vender, o seu serviço não vai se realizar, porque você não está trabalhando, você não está fazendo nada, né? E aqui no país a gente não tem muito apoio governamental, nunca tivemos. Pelo contrário, o governo é o motor da maioria das crises, né? Ou a sua inapetência. Então, se você ficar esperando uma ajuda governamental, um financiamento, uma linha de crédito, não vai acontecer, né? Então, qual é a atitude que você que tem um negócio, que você que pretende continuar fazendo aquilo que você fez a vida inteira, qual é a alternativa? Basicamente é trabalhar, né? Eu entendo que eu não sou essas pessoas que são de palco, que falam do tipo
mensagens motivacionais, você é forte, você é capaz. Não, não sou isso. Eu acho que cada um faz o seu caminho de acordo com o que acha relevante. Dia desses eu ouvi alguém falando que não, se você estabelece uma meta pouco ousada na sua vida, você se limita. Eu discordo muito desse pensamento porque acho que é, de novo, né, um discurso de palco de gente que não tem informação para alguma, nem dados reais de que isso é um limitador, né? É só um conceito. E aí, olhando para essas 500, mais de 500 mil empresas que deixaram de existir, eu sou obrigado, por conta da minha experiência, do meu trabalho, a propor aqui uma outra discussão, uma outra forma de pensar que não seja o derrotismo puro e simples, né? Porque se a gente ficar pensando somente nisso, né, nos problemas que existem e não agirmos para a solução deles, as coisas não vão mudar. Então, essa live que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é uma tentativa, uma forma de eu me aproximar dos nossos clientes, de quem eventualmente pode ser um novo cliente, e mostrar tudo aquilo que nós somos capazes de fazer e divulgar isso para o maior número de pessoas possível. Então, se você está assistindo e quer e puder compartilhar esse conteúdo, seria legal para que eu pudesse falar para mais gente, para que eu pudesse mostrar um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo no cenário atual. Não sou o único que está fazendo isso, tem um monte de gente fazendo. Obviamente, nem, nem tudo que a gente fala é importante para todo mundo, mas aquilo que for importante para você, eu gostaria que você valorizasse, colocasse na sua pauta do dia a dia. Como eu vejo hoje em dia, é justamente isso. Eu até coloquei um título bastante chamativo na chamada dessa live para poder explicar para as pessoas. 500 mil empresas é um absurdo, é um número aviltante, né? Por outro lado, qual é a perspectiva para o final do ano? A perspectiva é que outras 500 mil empresas deixarão de existir, porque não se prepararam para esse imponderável, porque não tem força suficiente para se manter durante muito tempo, né? E isso, obviamente, que refere-se a 90% dos casos, porque ninguém se prepara para ficar 6 meses, um ano sem trabalho. Pelo contrário, se você tem uma empresa, um negócio, se você ficar 15 dias sem vender um produto, o seu serviço, ou aquilo que você faz, 15 dias é metade de um mês. É muito. Isso é 20, 24 avos do seu faturamento anual. Então, é muita coisa, né? Então, você tem que perceber isso. Um dia sem faturamento representa uma enormidade de dinheiro. 15 dias sem faturamento, sem venda, é outra enormidade de dinheiro. Então, já é uma oportunidade que você perdeu. E, de novo, eu não estou aqui para motivar ninguém, nem para fazer discurso de palco e mostrar, falar assim, você está fazendo errado. Muito pelo contrário. Se você olhar
fora os governos, as pessoas que estão no poder, né? Quem saberia prever, quem conseguiria prever que essa pandemia aconteceria? Ou quem fez caixa suficiente para sobreviver durante a pandemia? Ninguém se preparou para isso, né? Ninguém estava preparado para isso. Logo, é uma situação nova para todo mundo. Eu vou entrar numa seara aqui que eu não gostaria, mas eu vou só pincelar por cima. A gente vê muita coisa errada nos governos, seja da sua cidade, seja do seu país, a gente vê, ou dos outros países também, a gente vê muita bobagem sendo feita. Mas como você vai culpar um governante que nunca passou por um problema desse, né? E ninguém passou antes. Então está todo mundo aprendendo enquanto está acontecendo. Esse é o grande problema atualmente. Bom, voltando a falar de negócios. Eu preparei hoje um tema que mostra um pouco da minha visão sobre o que nós deveríamos estar discutindo, conversando e falando. Eu vou mostrar aqui um pouco da minha tela para vocês, que eu fiz um guia aqui da, da minha apresentação para tornar a coisa mais visual, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui o caso de uma pessoa para a qual eu trabalhei há muito tempo, que não importa quem é, nem como chegou nesse assunto, mas a pessoa tinha uma visão que ela deveria ter 200 funcionários. Porque na conta dela, 200 funcionários representaria uma quantidade tal de serviço, essa quantidade tal de serviço traria um determinado faturamento para ela, que ela considerava na época, que era importante. Eu nunca entendi muito bem essa métrica, porque ela é baseada no funcionário, né? Por que você ter 200 funcionários, enfim, por que isso vai te trazer algum faturamento? Não, eu não vi a relação, né? Para mim, a meta tem que estar ligada a desempenho, tem que estar ligada à venda, a market share, ao seu produto, estar bem colocado no mercado, essas coisas. Não deveria estar ligada à quantidade de gente que você tem na sua folha de pagamento, mas beleza, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de indicar aqui é justamente isso, que meta é diferente de ego. Por quê? Meta, você coloca, ela não, como eu posso dizer, ela não é um valor confortável, né? Seja ela qual for, seja de venda, seja de alcance de mercado, seja de lançamento de produto, seja do que for. A meta, e isso deveria ser o beabá de todo presidente de empresa, de todo dono de negócio, né? Mas infelizmente não é. Então, por exemplo, a meta ela tem que ter aquilo que você considera confortável mais uma porcentagem que é a porcentagem de você correr atrás, de você tirar mais daquilo que você entende ser capaz. Isso eu entendo, e isso é uma opinião, obviamente podem existir outras opiniões, não tem problema. Se você quiser opinar também, fica à vontade para comentar aqui embaixo. A meta é diferente de ego, porque tem gente que coloca suas metas única e exclusivamente por ego, né? Então, desde, eu quero vender R$ 1 milhão por ano, eu quero ter um faturamento mensal de R$ 100 mil, eu quero ter uma empresa que gere 5 milhões
de riqueza ao ano, seja qual o número for. Ótimo. Beleza, vamos entender então. Essa meta é única e exclusivamente o seu ego, ou ela é uma meta realizável, ela é uma meta factível, né? Tem essa diferença que normalmente os, os empresários não sabem, né? Eu vou aproveitar aqui para dizer que tem um link na nossa bio aqui, que você já conhece. Se você tiver um produto que você esteja lançando no mercado, que você queira reformular, que você pretende fazer uma comunicação para ele e quiser procurar a gente, você pode usar esse link abaixo aí, você vai falar diretamente comigo e conversando contigo, entendendo o seu cenário, o seu mercado, quais são os seus objetivos, eu posso te indicar qual é a melhor solução para o seu negócio, tá bom? Eu vou partir aqui para o próximo tema, que é a meta por etapas. Essa meta por etapas significa o seguinte: o cenário que você tinha anteriormente de, por exemplo, eu não atendo o meu cliente, eu tenho uma equipe para fazer isso. Eu não vou no meu cliente, eu tenho um departamento comercial para fazer isso. Eu não ouço o meu cliente, eu tenho uma equipe de vendas para fazer isso. Enfim, qualquer atitude que você tomava antes da pandemia, porque você já tinha um status, porque você já tinha uma posição, porque você já não precisava fazer isso, esse cenário já não existe mais. Então, se você está sentado na sua cadeira, o seu produto está sendo vendido numa proporção muito menor do que você tinha anteriormente, então você precisa fazer mais do que você fazia anteriormente. Então, por exemplo, a empresa que vendia 500 mil reais, 1 milhão por mês de produto, de serviço, seja o que for, e tinha para entregar esse serviço, esse produto ou essa produção, precisava de 100 funcionários, você consegue manter com o seu faturamento de hoje 100 funcionários trabalhando? Provavelmente não. Então não adianta você se apegar à meta, ao planejamento, ao pipeline, seja o que for, que você tinha anteriormente. O que você precisa é entender o cenário hoje. Você vai ter sorte no sentido de produção, né, de venda, se o seu negócio estiver intimamente ligado à área da saúde. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de eventos, você deu azar porque não é nada que você tenha feito, não é porque você errou na sua administração, não é porque você é incompetente. Eventos não terão o mesmo formato, não terá o mesmo faturamento, não terá a mesma vivência, a mesma quantidade que teve até o início de 2020. Em 2021 não vai ter também, vai ter uma porcentagem disso. Então não adianta você fazer uma meta, falar assim, em 19 eu faturei 1 milhão de reais e aí em 21, como as coisas vão estar ao normal, eu vou querer faturar 1 milhão de reais de novo, sendo que você é da área de eventos. Você vai conseguir faturar? Provavelmente conseguirá, se você mudar tudo. É o que os grandes empresários, os grandes bilionários do país chamam de pivotar o seu negócio, né? Não adianta você ter uma realidade diferente e continuar fazendo as coisas da mesma forma.
E por consequência, não adianta você ter uma meta igual ao que você tinha em janeiro de 20 para agora, em janeiro de 21, né? Porque o mercado mudou, né? Então você tem que ter essa percepção e preparar o seu negócio para isso. Uma outra frase que eu coloquei aqui, que eu gostaria de trazer para vocês também, é essa daqui, ó. Quem tem qualquer dinheirinho no banco sabe que qualquer contrato, em qualquer aplicação, pode ser aplicação na bolsa, aplicação em letras, aplicação em ações, em dólar, em ouro, o que quer que seja, não existe uma empresa no mercado que garanta a rentabilidade futura. Se você lê o contrato que você assinou lá, a primeira coisa que é dita, ou a última, está escrito lá: rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Ou seja, o que passou, passou. O futuro é outra coisa, né? Então, esse mesmo pensamento usado na área financeira, seja nos seus investimentos pessoais, seja nos seus investimentos financeiros da empresa, todos os contratos existentes dizem a mesma frase, que é essa frase que está aí na tela. Isso é um problema? Não, você já sabe que o mercado é assim. Se você adaptar isso para o cenário atual, é isso aqui que nós vamos dizer. É isso aqui que a gente deve pensar, né? Venda passada não é garantia de venda futura. O que isso significa? Significa que você precisa vender muito mais do que você vendia antes para conseguir o mesmo resultado. Ou você precisa se dedicar muito mais a fazer uma venda do que você se dedicava anteriormente. E isso não sou eu que estou falando, não. Se você procurar aí pela internet, você vai ver que todos os grandes empresários do país falam isso, né? E eu não estou falando isso para assustar ninguém, nem para colocar pulga atrás da orelha de ninguém. Estou falando isso para que você possa olhar para o seu negócio e analisá-lo da melhor maneira possível, de pensar, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? No que eu posso ajudar? Eu posso ajudar nessa consultoria de olhar o seu mercado, de entender o seu mercado qual é, e de dizer, olha, o seu posicionamento é esse, o seu produto vende desta forma, ele tem a percepção desta forma. Ideal seria se você caminhasse para esse lado. É isso que eu estou me predispondo a fazer aqui dentro do escritório. A gente tem uma equipe muito competente. Além disso, existem outros escritórios no país que podem fazer um trabalho tão bom e relevante quanto o que a gente faz. Mas uma questão importante é você, como empresário, como dono de um produto, como prestador de um serviço, em pequena ou grande escala, escalável ou não, é você ter essa percepção de que você precisa tomar as rédeas do seu negócio. Compreende? Bom, eu vou voltar ao início, que é a grande pergunta que eu coloquei lá no nosso Instagram. Inclusive, se você puder seguir, assinar o nosso Instagram, seria muito legal. A particularidade é justamente essa: é você entender qual é, neste momento, a pandemia do seu negócio. A pandemia do seu negócio não é o Covid. O Covid é só o motivo, é só o gatilho, né? A pandemia do seu negócio qual é? Falta de venda, né? Ou a falta de consumidor, ou a falta de mercado, ou a lei proibir que o seu mercado
que o seu negócio funcione no tempo que você precisa para fazer o resultado que você precisa. Então você tem uma janela de tempo menor, você tem consumidores mais distantes, né? E portanto, que, por exemplo, quem tem uma loja aberta virada para a rua ou para um shopping. Supondo, eu vou citar aqui alguns exemplos. Se você tem uma casa de material de construção, se você tem uma loja de roupas, se você tem uma loja de biquíni, de maquiagem, de bolsa, de sapato, um café, um restaurante, um buffet, se você tem uma loja de parafuso, uma loja de madeira, qualquer ramo que você quiser. Qual era o grande poder de venda que você tinha? Era a porta aberta. Só que as cidades hoje em dia estão limitando a quantidade de tempo que sua porta pode ficar aberta e, além disso, limitando a quantidade de gente que você pode receber por conta das condições sanitárias, do distanciamento social. Adianta você brigar? Não adianta. A única coisa que adianta é, se antes o cliente vinha até a porta do seu negócio, hoje você tem que ir até a porta do seu cliente. É esse, essa é a grande pandemia do seu negócio. Você tem que descobrir onde está o seu cliente e como vencer, como vender para ele. Você entende qual que é a diferença? A diferença, para mim, é clara. Você vai, num primeiro momento, ter mais custo, mais tempo para entregar, menos possibilidade de vender, e isso vai gerar uma série de coisas que vão colocar você num cenário mais inóspito, vamos chamar assim. Isso significa o quê? Significa que você precisa fazer mais do que você estava fazendo anteriormente. Seja ligar para o seu cliente, seja entender as necessidades dele, seja descobrir quais são as oportunidades que você terá para vender novamente para ele. E eu vou começar aqui a falar de coisas que não significam necessariamente erro de algum empresário ou uma puxada de orelha de dizer, ah, como você não fez isso, agora você está sofrendo essa determinada consequência. Eu vou mostrar alguns dados que são fatos e esses dados servem para ilustrar tudo isso que eu estou falando. Não significa que foi uma decisão errada ou alguma atitude que deixou de ser tomada, né? Significa apenas uma ilustração daquilo que eu vou falar daqui para frente, tá? Vamos lá. Pega o setor bancário, por exemplo. Além de todas as startups, além de todas as possibilidades de uso do sistema financeiro, eu acho que todo mundo já sabe, por exemplo, você tem as startups, que são os bancos eletrônicos, além dos grandes varejistas que também estão oferecendo serviços bancários. E essa movimentação toda de mercado, por exemplo, já colocou, já induziu o fechamento de mais de 2.000 agências bancárias no ano passado, e isso eu estou falando de apenas um banco. Não estou falando de todos os bancos. Então, por exemplo, considera esse investimento em aluguel de imóvel, personalização da unidade, funcionários para fazer atendimento. Um banco, o maior do país, fechou no ano passado 2.000 agências bancárias. O que significa um mercado menor, né? Então a agência deixou de ser importante.
Porque se existe um negócio que dá dinheiro nesse país, é banco. Então, para um banco fechar uma agência, significa que muita coisa aconteceu, né? Então, isso é um exemplo. Significa o seguinte: quem trabalha com vigilância, caixa, gerente de banco, nenhuma dessas funções são mais importantes. Todas elas foram substituídas. Outra coisa que a gente percebe é que em todo mundo, a maioria dos negócios estão trabalhando com 90% a menos do faturamento que tinha no ano passado. Então, nesse cenário, é isso. É quase que uma carnificina, né? Você está trabalhando por 10% do dinheiro disponível que existia antes da pandemia. Nesse cenário, você tem que criar alternativas de venda, né? Outro problema que existem, esses são essas são as razões pelas quais o seu negócio está na pandemia. O seu, o meu e de todo mundo, né? Outro problema é a taxa de conversão. Então, por exemplo, se antes você performava seu pipeline, tinha uma determinada porcentagem de vendas, vamos falar de 20%. A taxa de conversão hoje caiu muito, né? Porque o dinheiro está menor. Outro cenário, outro fator que você precisa considerar para esse cenário é que é o seguinte: do jeito que a gente está vivendo hoje, os negócios, os serviços e os produtos continuam existindo, continuam sendo relevantes, as pessoas vão continuar consumindo. Agora, tem negócios, tem áreas que estão em baixa, tem negócios, serviços e produtos que estão em alta. O grande trabalho de quem possui um negócio é se colocar do lado certo da balança. É perceber aonde está o dinheiro e fazer o necessário para estar lá, né? Isso são as formas como eu percebo de avaliação de por que os nossos negócios todos estão na pandemia. Eu acho todos eles muito graves, muito pertinentes e devem ser olhados com cuidado, com lupa, inclusive. Então, é aquilo. Se antes um determinado presidente de empresa não olhava para a sua comunicação, porque falou assim, isso é coisa lá dos meninos do marketing, desculpa, mas você vai ter que olhar. Hoje, nem a padaria da esquina sobrevive mais se ela não investir em comunicação, né? Imagine negócios mais relevantes. Não faz sentido, né? Tem que ter essa, esse investimento em comunicação, esse cuidado com a sua marca, com o seu ponto de venda, com a sua embalagem, com tudo isso que está passando aí em cima da tela. Bom, dentro do nosso olhar de escritório de branding, a gente ajuda as marcas a se posicionarem, a gente ajuda produtos a serem colocados no mercado, a gente faz projetos incríveis de nome, identidade, marca, enfim, tudo que envolve a parte visual, textual e fotográfica das empresas.
O nosso trabalho é esse, é o que a gente respira, de olhar para o mercado, para um determinado mercado, e falar assim, o que esse mercado, quais são as marcas, representa, quais são as marcas verdadeiramente fortes, o que as marcas médias estão fazendo, o que as marcas grandes estão fazendo. E nesse momento de pandemia, muito de quem é líder de mercado, por exemplo, eu vou falar de um mercado que a gente conhece, né? De aviação, por exemplo. A aviação é um negócio de milhões de dólares. Cada avião custa uma vida de dinheiro, né? E a rentabilidade é muito baixa. Então, na aviação, que a gente já atendeu as grandes marcas do país nesse mercado, não adianta sofrer agora, porque os aviões estão todos estacionados, esperando o momento em que as viagens estarão liberadas. Então, por mais que exista capacidade, funcionários, a operação está pronta, quem vai voar, né? Eu li essa semana que o mercado de turismo, por exemplo, está esperando para o ano que vem um boom, porque as pessoas estão com a demanda reprimida, estão querendo viajar, e assim, a hora que a lei permitir que tudo estiver organizado, a primeira coisa que as pessoas vão querer fazer é viajar. Então, os hotéis que não souberam se posicionar, se renovar, ajustar os seus serviços durante a pandemia, não vão receber clientes, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns elementos que eu gostaria de comentar que são necessariamente objetos do nosso trabalho. Por exemplo, leite moça. Todo mundo conhece esse produto. Esse produto ele se vende sozinho, né? Há anos, é uma máquina tradicionalíssima, todo mundo conhece, da sua avó até o seu neto, do interior, da capital, no Nordeste ou no Sul do país, todo mundo conhece essa marca. Teoricamente, se essa marca vende, ela não precisaria se renovar, né? Porque ela já está vendendo. Para que ela vai investir numa embalagem nova? Então, o que vocês estão vendo aqui da esquerda é a embalagem anterior. Eu não vou chamar de antiga porque os ciclos de renovação estão cada vez mais curtos, né? E a embalagem da direita é o novo desenho. Então ele tem mais apelo, ele tem mais visual, ele é uma embalagem mais agradável, embora a lata continue a mesma, o rótulo continue o mesmo, mas o desenho do rótulo mudou. E mudou justamente para mostrar que está evoluindo, que está se mexendo, né? Então, às vezes, a comunicação, a embalagem que você faz, ela não tem outros motivos que só mudar o desenho. Mudar o desenho pode ter diversos motivos, ou porque já não está mais atual, ou porque as vendas caíram. E neste cenário, 1% de perda de venda, por exemplo, representa um, um valor absurdo de dinheiro, entende? Então, esse trabalho do Leite Moça não é do nosso escritório, embora a gente faça isso também. E eu só escolhi ele aqui porque é uma marca bastante popular, fica fácil da gente compreender o cenário, né? Outra marca, isso aqui já denuncia a idade, né? Que eu gostaria de mostrar, é essa massa de tomate aqui, que ela também mudou recentemente sua embalagem. Então, de novo, é uma marca tradicionalíssima. Quem tem por volta de 30, 40, 50 anos, de 30 anos para cima, conhece essa marca, ela fez parte do cotidiano de todo mundo, e essa marca se renovou.
Neste caso aqui, a mudança não foi só no rótulo, foi também no material da embalagem, né? Então, essas coisas todas demonstram esse, essa evolução da marca, né? Então, por exemplo, a lata, neste caso aqui, ela representa pouco apelo ecológico, né? Então, embora a embalagem de plástico seja mais frágil, ela possibilita um design melhor, ela possibilita mais apelo ecológico, né? Porque você não é plástico e o plástico, ainda que a gente não faça, ele é reciclável, não precisa de mais extração, de mais área extraída. Então, todos esses apelos a gente leva em conta quando faz uma atualização de marca, uma atualização de embalagem, quando faz alguma coisa, né? Aqui eu vou falar de marca, por exemplo, só para ilustrar, e eu fiz questão de usar exemplos internacionais para não comprometer uma ou outra marca brasileira, né? Eu posso mostrar aqui num outro momento parte do nosso portfólio, mostrar as marcas com as quais a gente trabalhou, qual é a proposta de mudança que a gente ofereceu, qual é o conceito, qual a solução desejada pelo cliente, qual a solução que chegamos, mas eu não quero fazer isso porque são marcas que eventualmente podem estar sendo trabalhadas quando não for por nós, está sendo trabalhado por outro escritório, e aí não é ético falar sobre o trabalho do outro, né? E aqui também o objetivo não é criticar o que é bom, o que é ruim, o que está sendo bem feito ou mal feito. O objetivo de hoje aqui é só mostrar essa evolução, mostrar por que que a gente deve se mexer, por que que a comunicação deve mudar, por que que a marca deve evoluir, por que que sua embalagem deve se renovar, porque é um campo de batalha, né? Se antes era um negócio bilionário, imagine agora. Então, de novo, o, se o seu negócio, o seu produto ou serviço está do lado de baixo da balança, você precisa lutar muito mais para colocá-lo do lado alto da balança, que é onde está o dinheiro, né? Eu trouxe o exemplo da Netflix aqui, que é uma empresa relativamente nova. Ela foi lançada com uma identidade antiga, meio anos 80, tinha um conceito definido quando foi lançada, mas menos de 2 anos depois de lançada, ela já renovou a sua marca e a sua identidade. Por quê? Porque ela percebeu que a marca não correspondia ao conceito que ela tem, né? E isso faz com que essas evoluções de marca sejam feitas. Não só a evolução de marca, mas também a evolução de embalagem, do ponto de venda, da comunicação com o trade, da publicidade, da sinalização, de todos esses elementos que você tem que modificar para chegar para o seu consumidor perceber que, que você está se mexendo, que você está evoluindo, que você está oferecendo novos produtos, novas coisas. Eu não vou falar sobre inovação, porque a inovação para cada mercado representa uma coisa, embora eu acho que todos nós deveríamos ter, não, ela representa cenários diferentes dependendo do mercado que você atua. Vamos lá, vou mostrar essa, um outro, uma outra marca. Essa é a marca do Instagram, que inclusive é a plataforma que nós estamos usando aqui hoje. E eu trouxe esse exemplo para mostrar o seguinte: a de cima é a marca anterior, a de baixo é a marca atual do Instagram, essa plataforma que a gente está usando aqui hoje.
Isso não é uma crítica, de novo, né? Não é uma crítica ao desenho, nem ao trabalho que foi feito, e nem elogio também. Embora eu tenha opinião, aqui dentro do escritório a gente tem opinião sobre isso, mas não é o caso aqui agora. O que a gente está tratando é dessa mudança. Uma empresa global, com os milhões de assinantes que tem, o tempo de mudança da sua marca inicial, quando a primeira marca foi lançada, até o redesign da marca, foram apenas 8 meses. Então você imagina, um player global com milhões de assinantes, bilhões de assinantes pelo mundo, resolveu mudar a sua marca com 8 meses de existência. É um movimento grandioso. Aí você fala assim, mas por que mudou? Para dar mais fluidez, para dar melhor legibilidade, para dar mais profissionalismo, né? Todos esses atributos a gente vê nessa, nessa nova tipografia utilizada aqui e, consequentemente, nessa nova marca, né? Então a marca evoluiu. Ah, mas por que tão rápido? Em 8 meses, para uma empresa de tecnologia, é uma eternidade. Então, para o mercado da esquina, talvez seja pouquíssimo tempo. Não deu tempo nem de fazer a sinalização ainda, né? Então você percebe que isso é uma mudança pensada e orientada para gerar mais negócios, né? Bom, aí vamos falar agora. A gente já está caminhando para o final e eu quero concluir uma coisa aqui que eu gostaria de sugerir para vocês. É o seguinte: os grandes nomes do mercado falam sobre você vender, encontrar o seu cliente aonde ele está, né? Isso é uma máxima básica hoje em dia. Não tem muito segredo. Você tem um produto, mas você vai vender para quem? Então, quem era o comerciante lá, que bastava abrir as suas portas às 8 da manhã e fechar às 5 da tarde, que o faturamento estava garantido, hoje em dia não é mais assim. Então, para quem tinha um único canal de vendas ou uma única forma de vendas, precisa evoluir, precisa passar a ter mais de um canal de vendas, né? Seja pela internet, seja por telefone, seja por atendimento presencial, seja por delivery, seja por drive-in, seja por encomenda, seja por entrega expressa, seja por que for. Então, assim, vou reforçar e, por favor, não me entendam isso como uma bronca, mas quem tem apenas uma forma de venda deve necessariamente criar novas formas de venda. Isso é uma questão de sobrevivência. Aí, por exemplo, quem já possui 2 canais de venda tem que pensar no que a gente chama hoje em dia de omnichannel. Omnichannel significa o seguinte: cada ponto de contato da sua marca com o seu cliente deve ser explorado. Cada ponto da sua marca em que o cliente vai ter a oportunidade de gastar o seu dinheiro, ele deve ser explorado. E se você ainda não fez isso, você deve fazer urgentemente. Qual o papel que a gente tem nisso tudo aqui no escritório? É de orientar, de criar e de comunicar essa nova forma. Então, os negócios médios, os negócios próximos de serem líderes dos seus mercados, eles têm uma oportunidade grandíssima na mão, que é, em toda crise, o dinheiro vai trocar de mãos, né? Então, quem é líder hoje em dia, se não se movimentar rápido, vai perder
espaço, vai perder market share. Nossa função aqui qual é? É trazer esse olhar para esse determinado mercado. Aqui no escritório a gente atende companhia de segurança patrimonial, a gente atende colégio, a gente atende aviação, a gente atende piso, a gente atende laboratório, a gente atende usina de açúcar. Então, todos esses mercados, cada um tem a sua particularidade. Cada um tem um momento. Todos nós estamos vivendo em 2020, mas o momento de cada um desses negócios, cada um desses mercados, é diferente por conta da quantidade de vendas, por conta da importação, por conta do ninguém sair de casa. Então, cada um deles tem uma particularidade. E aí, nosso trabalho qual é? É identificar esse momento, aonde está o consumidor, olhar para dentro dessa marca e falar assim, o que essa marca precisa dizer, o que ela tem de essencial, tanto que esse é o nosso slogan, né? Tornar visível a essência da sua marca, do seu branding, da sua sinalização, da sua embalagem, é pegar aquilo que você tem de mais nobre, seja o propósito, seja o valor, seja a sua missão, e apresentar de uma forma vendável para os seus clientes, para o seu consumidor. Esse é o nosso trabalho. Um trabalho de consultoria e um trabalho complementado pelo design, que todas as marcas necessitam. Então a gente tem uma oportunidade aqui, seja através do link, seja através dos nossos telefones ou do nosso site, por qualquer via você vai conseguir falar com a gente. E falar com a gente significa o seguinte: eu, particularmente, vou sentar com você por conferência ou pessoalmente, se for possível, olhar para o seu negócio, olhar para o seu mercado e dizer: legal que você esteja nesse ponto para você dar o próximo passo e eu te recomendo isto, isto ou isto, né? Esse é um compromisso que eu assumo com cada um que entrar em contato. Sei que o dia a dia não é tão fácil quanto todo mundo gostaria, mas é o que hoje a gente precisa fazer, né? A gente precisa trabalhar mais, olhar melhor e como eu posso contribuir, como a S-Brand pode contribuir. A gente tem mais de 20 anos de mercado. A gente já trabalhou com todos os mercados que vocês possam imaginar. Então, além da experiência, além do design, além da acuidade visual, do apuro visual, a gente tem também muito a contribuir nessa parte de olhar para o seu negócio e falar assim, o que você precisa para dar o próximo passo, já que o cenário mudou, né? Então acho que eu falei bastante hoje, eu dei uma apanhada geral sobre os problemas que a gente está vivendo, sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem visto e como a gente pode contribuir para o seu negócio, para o seu produto ou para o seu serviço. Eu estou à disposição aqui semanalmente, semana que vem estarei aqui novamente e posso complementar os assuntos. Não sei sobre o que eu vou falar ainda, mas eu acho que é importante colocar essa diferença, e eu já venho falando isso há 2 semanas. Eventualmente eu posso mostrar um case nosso, feito para um cliente, mostrar em determinado ponto e por que aquela opção foi escolhida, por que caminhamos para aquele sentido, por que decidimos assim. Com o tempo eu vou fazendo isso, mas eu não estou querendo ser muito professoral, nem ser uma autoridade no assunto. Eu estou aqui batendo bola, apenas estou aberto a ouvir mais do que a falar. E espero poder contribuir com a minha experiência, com o meu trabalho, com tudo aquilo que a gente sabe
e colhe de dados aqui dentro do escritório, né? Porque para cada cliente novo, a quantidade de estudo, de entendimento daquele mercado que a gente gera é uma sabedoria, ou mesmo que aquele cliente relata para a gente, né? Porque os trabalhos nunca são feitos só de forma direta, né? Do tipo, você precisa fazer isso, você deve fazer aquilo, você tem que ir para esse caminho. Não, não é isso que a gente faz. O que a gente faz é mostrar direções, mostrar posicionamento, o que você deve fazer e contar também com a informação que o cliente dá, que essa é a mais importante de todas, né? O cliente que está lá na linha de frente, é ele que sabe das suas angústias, dos seus gargalos e dos motivos pelo qual a sua marca é mais ou menos reconhecida. Então eu agradeço todo mundo que esteve aqui presente. Eu estarei aqui novamente semana que vem. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Muito obrigado. Tchau.